Solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores. André Luiz Rezec, presente. Claudionor Risse. Dorival de Almeida Júnior. Existo Hélio Fernandes César. João Alberto Minaré. Zé Francisco Abrão Miziara. Luiz Carlos Anastácio. Presente. Olímpio Jorge Nabem. Otávio Alves Garcia. Paulo Henrique Correia. Sebastião Rodrigues de Oliveira. Havendo o número legal, invocando a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo, declara abertos os trabalhos, solicitando a todos que, em pé, ouça a execução do hino nacional. Comunicações. Convite do SEBRAE para lançamento do programa de Sistema Agroindustrial Integrado, a realizar-se no dia 24 de março, às 11 horas, na ABB, à disposição dos senhores vereadores, na Secretaria da Casa. Convite da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo para a solenidade de diplomação dos conselheiros
regionais do turismo paulista, a realizar-se no dia 22 de março, às 11h30, em São Paulo. Em São Bernardo do Campo. À disposição, o convite encontra-se à disposição na Secretaria da Casa aos senhores vereadores. Ministério da Saúde. Informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde. Valor: R$ 19.377,50. Ministério da Saúde. Informamos a liberação de recursos financeiros no Fundo Nacional da Saúde. Valor: R$ 115.408,58. Encontra à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Aprovei liberação em 10/3.600 mil custeio no fundo do PIO 12, convênio da saúde. Quem que é isso aqui? Que hora que é isso aqui? Mas quem liberou? O governador, 600 mil. Ministério da Saúde, informamos a liberação de recursos financeiros no Fundo Nacional da Saúde, valor R$ 2.219,40. Encontra à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Ministério da Educação. Informamos a liberação de recursos financeiros destinado a garantir a execução do programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação. Encontra na Secretaria à disposição dos senhores vereadores. Ofício de um munícipe solicitando providências para que o Código de Trânsito seja respeitado pelos ciclistas da cidade. Encontra-se na Secretaria à disposição dos senhores vereadores. Ofício do munícipe solicitando recapeamento em asfalto e outras providências, à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Convite da Assembleia Legislativa para visitar o estande da Assembleia que estará no Congresso Estadual de Município no dia 20 a 25 de março. Encontra-se à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Regional 0126 do senhor Geninho Suliani, que foi nomeado diretor coordenador da União dos Vereadores do Estado de São Paulo, na região. Compreende o município de Barretos. Esse é o presidente da Câmara de Olímpia. Encontra-se à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Circular 06/2006 do secretário municipal de Planejamento e coordenador do núcleo gestor do Plano Diretor Participativo, senhor Wilson Luiz Franco de Brito, para participar das audiências públicas, agendada à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. O vereador Cláudio solicita a dispensa da leitura regimental. Os que concordam permaneçam com a comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura da ata. Está em votação a ata da sessão ordinária anterior. Está em votação a ata da sessão extraordinária. Os que concordam permaneçam com a comissão, os contrários se manifestam. Aprovada a ata ordinária e extraordinária. Solene. O que vocês fizeram feio assim? Quem fez? Cadê o requerimento? Requerimento 178/2006, Paulo Henrique Corrêa. Requer licença por motivo de doença na sessão ordinária, a realizar nesta sessão de hoje.
Está em discussão. O mesmo apresentou atestado médico. Não havendo oradores, está em votação. Aprovado por unanimidade. Estando presente o suplente Jair Soares Bispo, que brevemente cientificado passa a ocupar o cargo do titular licenciado. Se assenta na mesa, por favor. Iniciaremos a ordem do dia no cumprimento. Projeto de lei 015/2006, Prefeito Municipal, autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Fundação Educacional de Barretos, para finalidade que específica. As comissões permanentes elaboraram parecer favoráveis. O vereador Luiz Carlos Anastácio e Dorival de Almeida Júnior apresentaram a emenda aditiva. O mesmo solicita dispensa da leitura dos pareceres e da emenda. É regimental, os concorda, permaneça a comissão, os contrários se manifesta. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o projeto de lei e emenda. Não havendo oradores, está em votação. Aprovado por unanimidade. Os favoráveis permaneçam a comissão, os contrários se manifestam. Está em votação o projeto de lei. Os favoráveis permaneçam a comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em sua redação original. O vereador João Alberto Minaré, com fundamento no artigo 6º do 119 do Regimento Interno, solicita a prestação e redação final na mesma sessão de hoje. É regimental, os concorda, permaneçam a comissão, os contrários se manifestam. Está em discussão a redação final. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam a comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade a redação final. Ordem do dia, senhores vereadores. Em primeira discussão, projeto de lei 071 de 2005, Olímpio Jorge Nabem, isenta o cidadão desempregado do pagamento de taxa de inscrição em concurso público. Com vista ao vereador Sebastião Rodrigues de Oliveira, que não apresentou parecer por escrito, mas irá se manifestar verbalmente. Senhor presidente, eu libero pela tramitação do projeto original. Pela tramitação. A Comissão de Cultura, Saúde e Assistência Social elaborou pareceres apresentado duas emendas que o vereador, primeiro secretário, procederá a leituras. Comissão de Cultura, Saúde e Assistência Social. Diante da importância do cunho social, manifestamos plenamente favorável à matéria em telas. Entretanto, salvo melhor juízo, entendemos haver a necessidade de apresentar as seguintes emendas. Primeira, emenda substitutiva à emenda do projeto, para que passe a ter a seguinte redação: autoriza o Poder Executivo e Legislativo Municipal a isentarem o cidadão desempregado do pagamento de taxa de inscrição em concurso público municipal. 2. Emenda substitutiva ao artigo 1º do projeto, mantido inalterado seus parágrafos, para que passe a ter a seguinte redação. Artigo 1º. O Poder Executivo e Legislativo Municipal ficam autorizados a isentar do pagamento de taxa de inscrição em seus concursos públicos o cidadão comprovadamente desempregado. Sala das Sessões, vereador Rui Menezes, 4 de outubro de 2005. André Luiz Rezec, Sebastião Rodrigues de Oliveira e José Francisco Abrão Miziara. Apresentação de emendas.
Com o intuito de melhorar e adequar os objetivos do presente projeto de lei, sem cometer qualquer injustiça quanto ao douto plenário, apresenta ao douto plenário a seguinte emenda. Emenda substitutiva ao parágrafo 1º do artigo 1º, para que passe a ter a seguinte redação. Parágrafo 1º. O candidato comprovará, na condição de desempregado, no ato de inscrição, mediante a apresentação de carteira de trabalho e previdência social ou documento similar, bem como a entrega da certidão CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, expedidos pela Previdência Social. Sala das Sessões, vereadores Rui Menezes, 10 de outubro de 2005, Olímpio Jorge Nabem, vereador. Está em discussão o projeto e as emendas. Está em discussão o projeto e as emendas. Com a palavra o vereador Olímpio Jorge Nabem. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, munícipe que nos honra com sua presença no plenário, em nome do meu amigo Paulinho Furacão, quero cumprimentar a todos e dizer que, com relação a esse projeto, que isenta o cidadão desempregado do pagamento da taxa de inscrição de concurso público, já foi discutido várias vezes na casa, mas só para ressaltar, o dia a dia do homem público, do vereador em si, quando da realização de um concurso público, a gente percebe em vários cidadãos, principalmente camada mais pobre, pessoal que não tem condições de pagar uma taxa de inscrição. E a gente entende que isso não pode ser colocado como realmente dentro da capacidade de um ou outro, daquele que realmente tem condições, de repente consegue galgar uma posição dentro de um concurso público. A minha intenção com esse projeto é realmente dar condições para as pessoas que estão desempregadas, para que sonhem em conseguir alguma vaga, uma estabilidade dentro de uma prova, dentro do concurso público. As emendas, eu só quero fazer uma ressalva, porque o serviço de mototáxi, muito questionado na nossa cidade, ele só foi realmente, teve uma melhora em virtude do que eu vou falar agora. Porque muito se falava, doutor Kiko, quando o pessoal já tinha um outro trabalho e usava o serviço de mototáxi para fazer um bico. E aí não tinha como questionar, porque ele chegava com a carteira em aberto, né, em branco, não tinha nenhum vínculo empregatício, então falava-se que ele estava desempregado, então ele estaria trabalhando, fazendo um bico e não tinha como comprovar. Por exemplo, o polícia não tem carteira de trabalho, o professor concursado não tem carteira de trabalho, o funcionário público municipal não tem carteira de trabalho, quer dizer, não tem contrato de trabalho na carteira. E isso deixava em aberto uma lacuna muito grande para que essas pessoas pudessem estar trabalhando sem devidamente comprovar. Mas, com o estudo feito, foi feita uma análise e observou que é uma maneira prática de se observar se uma pessoa está trabalhando ou não como autônomo ou outra coisa mais, sem carteira, é a pesquisa CNIS, que se faz no INSS, e é onde essa emenda que eu coloquei, para que além da carteira de trabalho que a pessoa apresenta, sem ter um contrato de trabalho, pela pesquisa CNIS, através do INSS, ele vai comprovar realmente que ele não é autônomo, que ele não tem nenhum vínculo empregatício, que ele não está trabalhando em lugar nenhum. Então, isso, realmente, só estou fazendo uma ressalva diante dessa emenda, só para explicar para vocês, para poder melhorar mais o projeto, para realmente colocar esse projeto de um cunho social muito importante para aquelas pessoas realmente que não têm condições de pagar uma taxa de inscrição de concurso público e ver agora na possibilidade dessa atual administração poder atender, como sempre tem feito, o doutor Emanuel, que é uma pessoa realmente voltada para os mais necessitados, para o pobre, por aquele que tem as suas dificuldades, e eu espero que ele possa sancionar, uma vez aprovado o projeto, através dos meus colegas, poder sancionar essa lei, e assim a gente poder colocar já numa próxima oportunidade, numa primeira oportunidade, esse projeto realmente que vai atender, sobre todos os aspectos, as pessoas que realmente estão devidamente desempregadas,
sem a necessidade de pagar a sua taxa de inscrição, que pode ser 15, pode ser 20, pode ser 25, mas para quem está desempregado, para quem não tem o que comer dentro de casa, para quem está buscando um emprego, é muito doloroso e difícil. E eu, como eu falei para vocês, por eu ser professor e ter a possibilidade de ter dado aula para muitos alunos, eu já tive a oportunidade de me deparar com muitos ex-alunos meus, que eu sei da sua capacidade de poder, talvez, buscar uma solução momentânea com relação a um concurso, de poder pagar uma taxa de inscrição, porque realmente não tinha condições para tal. Isso eu vivenciei várias vezes. Eu creio que vocês também já passaram por isso, e eu espero que, através desse projeto, as coisas podem tomar um outro rumo. Eu tenho certeza que vai atender, principalmente, a camada mais pobre. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Está em votação as emendas, uma por uma. Cadê o projeto? Cadê as emendas da Comissão de Cultura? Está em votação as emendas da Comissão de Cultura. Os que concordam permaneçam com a comissão, os contrários se manifestam. Contra o voto do vereador Otávio Alves Garcia. Qual que é a outra? Está em votação a emenda do vereador Olímpio Jorge Nabem. Os que concordam permaneçam com a comissão, os contrários se manifestam. Contra o voto do vereador, aprovado contra o voto do vereador Dr. Otávio. Está em votação... Bom, já vou... As emendas acabou. Tá. Está em votação o projeto de lei, já com as emendas aprovadas. Os favoráveis permanecem com a comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o projeto de lei, por maioria, desculpa, doutor Otávio, só um minutinho. Aprovado o projeto de lei, o senhor votou contra? Por maioria, contra o voto do vereador Otávio, já com as emendas. Pode justificar. Senhor presidente, senhores vereadores, e não obstante o cunho social do subscritor do projeto de lei, do vereador Olímpio, eu acho que, quanto à possibilidade de amanhã, depois da prefeitura arcar com todos os encargos de concurso, ou seja, lá a firma que fizer o concurso, assim proceder, o vereador está de parabéns. Eu acho que o social disso não se importa. Mas eu me vejo na obrigação de, sendo subscritor do parecer com relação à ilegalidade do projeto, eu me sinto na obrigação de votar contra o mesmo, e, não obstante, reconhecer e deixar claro de que o fim social do almejado pelo vereador é de suma importância, e que, se amanhã tiver condições da prefeitura assim determinar, que o faça às expensas próprias e que preste as contas devidas. Mas, no aspecto da legalidade, eu me sinto na obrigação de votar contra. O vereador Dr. Kiko, com fundamento no artigo 6º, no inciso 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita apreciação e redação final na mesma sessão de hoje. Está em discussão. Se concorda, permanece com a comissão, os contrários se manifestam. Está em discussão a redação final. Presidente, a redação final é a segunda discussão. Não. Você até agora votou a primeira discussão, seria a segunda. Então está errado aqui. Desculpa, colocaram errado aqui. Eu sigo a... Equivocado, errado. Tá. Está em votação a segunda discussão, o projeto de lei. Os que concordam permaneçam com a comissão, os contrários se manifestam. Contra o voto do vereador Otávio. Agora que vai entrar. Agora vamos voltar. O vereador Dr. Kiko, com fundamento no inciso 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita a apreciação da redação final na mesma sessão de hoje. Está em discussão a redação final. Não havendo oradores, está em votação. Contra o voto do vereador Dr. Otávio. Aprovado o projeto de lei, contra o voto do Dr. Otávio na sua redação final. Projeto de Lei 021/2006, Prefeito Municipal. Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio
com a Fundação Educacional de Barretos para proporcionar estágio a estudantes do curso técnico de enfermagem. As comissões permanentes elaboraram parecer favorável. O vereador Bispo solicita a dispensa da leitura dos pareceres. Está em primeira discussão. Não havendo oradores, está em primeira votação. Os favoráveis permaneçam comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. O vereador João Alberto Minaré, com fundamento do parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita apreciação da matéria em segunda discussão, na noite de hoje, é regimental. Os concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o projeto de lei em segunda discussão. O vereador Oripim solicita apreciação e redação final na noite de hoje. Os concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade a redação final. Não vou fazer isso, não. Projeto de Lei 022/2006, Prefeito Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênios com a Fundação Educacional de Barretos para proporcionar estágio e estudantes no curso de Serviço Social. A comissões permanentes elaboraram parecer favorável. O vereador Mandioquinho solicita dispensa da leitura dos pareceres. Está em primeira discussão. Não havendo oradores, está em primeira votação. Os favoráveis permaneçam comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em primeira discussão e votação. O vereador Claudio Honor, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita apreciação da matéria em segunda discussão na noite de hoje. É regimental. Os favoráveis permaneçam comissão, os contrários se manifestam. Está em segunda discussão. Não havendo orador, está em votação. Os favoráveis permaneçam comissão, os contrários se manifestam. Aprovado o projeto de lei em segunda discussão. O vereador João Alberto Minaré solicita apreciação e redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade a redação final. Projeto de Lei 023, Prefeito Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Centro Unificado de Educação Barretos Limitada para proporcionar estágio a estudante do curso de área da saúde. As comissões permanentes elaboraram parecer favoráveis. O vereador Bispo solicita a dispensa da leitura dos pareceres. Está em primeira discussão. Com base no artigo 203 do parágrafo único do Regimento Interno, eu solicito a abstenção da votação, tendo em vista o interesse. É regimental. Os que concordam permaneçam comissão, os contrários se manifestam. Aprovado a solicitação do vereador. Está em primeira discussão. Não havendo orador, está em votação. Os favoráveis permaneçam comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade, sem o voto do vereador André Rezec, o projeto de lei em primeira discussão e votação. O vereador João Alberto Minaré, com fundamento do parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita apreciação da matéria em segunda discussão na noite de hoje. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em segunda discussão. Contra o voto, sem a votação do vereador André, que absteve em votar. O vereador Lilico solicita apreciação e redação final na noite de hoje. Está em votação e redação final. Os favoráveis permaneçam comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade a redação final. Projeto de Lei 024/2006, autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Centro Estadual de Educação e Tecnologia
Paula de Souza, por intermédio da Escola Técnica Estadual Coronel Rafael Brandão, para proporcionar estágio a estudantes do curso técnico em enfermagem. As comissões